Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal LS Podcast. Hoje nós temos a honra de estar trazendo um vídeo abençoado aqui, um testemunho maravilhoso do nosso amigo, irmão, pastor Alceu Ferraz, da cidade de Capivari, e uma bênção de Deus. Então eu convido a você, a todos que estão aí nos assistindo, nos vendo, fique até o final e você vai ver o que Deus faz na vida daqueles que se entregam na sua presença. É um testemunho abençoado do nosso amigo e pastor Alceu. Esse testemunho, o qual Deus fala grandemente, usando ele, como foi a sua trajetória ministerial, os milagres que ele viu, observou e algo tremendo que Deus fez também usando ele na vida dele. Então é maravilhoso. Eu aconselho a você, assista até o final esse testemunho abençoado e Deus vai falar com você e entregar a grande bênção do Alto Céus. Que Deus abençoe, fique com o testemunho do nosso amigo, irmão, pastor Alceu. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir, fique até o final aí e assista esse testemunho abençoado. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, graça e paz. Eu sou o pastor Alceu Ferraz e eu gostaria aqui para o canal da LS Podcast estar compartilhando um pouco da minha vida, do meu testemunho, meu testemunho de fé, de conversão. E gostaria de passar desde o momento que eu tive um encontro verdadeiro, genuíno e real com a pessoa do Senhor Jesus. Eu me lembro que aos 15 anos de idade eu comecei a ter os primeiros contatos com a fé em Cristo, Ainda não entendia muito das coisas de Deus, mas comecei a frequentar uma igreja aqui da cidade onde eu moro atualmente, que é a cidade de Capivari, no interior do estado de São Paulo. E aqui eu me ingressei na igreja católica, fazer catequese. Eu me lembro que eu terminei a catequese e continuei a minha vida, Até os 16 anos, quando eu tenho 16 anos, exato 16 anos de idade, chegou à nossa cidade um missionário Roberto Bosch, um amigo particular, e ele chegou na cidade fazendo um trabalho diferente, um trabalho mais voltado para a área de missões, onde reunia muitas pessoas, Ali eu comecei a ver os primeiros milagres na minha vida, eu nunca até então tinha visto um milagre, mas comecei a contemplar milagres ali naquele lugar. Eu me lembro que eu tinha uns 16 anos e a minha mãe, ela sempre foi assim, de opinião forte, e ela falou: hoje você vai comigo na igreja. Eu respondi: eu não vou. Eu falei: hoje eu não vou na igreja, porque, para ser sincero, eu tinha assim repulsa de evangélico, então eu falei: eu não vou na igreja. Ela falou: você vai. Eu falei: não vou. Você vai, não vou, você vai, não vou. A noite caiu na igreja. Então, ali, eu fui e fiquei maravilhado. Os cânticos que tiveram ali naquele dia, naquela noite, eu fiquei maravilhado. Meu coração foi provando de uma paz, que até então, mesmo com 16 anos de idade, eu nunca tinha sentido. Uma paz que transcende. E era a época, eu me lembro muito bem que era a época de férias da escola. Eu estava de férias da escola. Então, para quem não queria ir no culto, eu fui as férias todinha, porque nessa igreja onde me converti, por o trabalho ser uma visão missionária, tinha culto todos os dias, domingo a domingo, e eu fui todos os dias. Quando chegou a época da volta à escola, eu sempre fui uma pessoa que não era tão perseverante. Eu começava projetos, deixava no meio, embora pouca idade, mas começava projeto, deixava no meio, fazer um curso, deixava no meio. E eu pensei: isso aí só vai ser mais uma coisa na minha vida, que na hora que eu voltar às aulas, eu vou deixar de lado também. Eu não vou dizer isso que é um conselho prático à vida, mas eu vou dizer o que aconteceu comigo. Voltamos à época das aulas, eu não consegui ficar mais longe da igreja. Eu abandonei a escola
porque tinha culto todos os dias para ficar ali, porque me trazia uma paz infinita, inexplicável, muito bom. Então eu deixei a escola para continuar indo aos cultos todos os dias. E durante 1 ano e meio, aproximadamente, eu ia todos os dias para o culto. Pudesse estar chovendo, noites frias, eu estava ali no culto, né? Eu não possuía um veículo, não tinha habilitação, era menor ainda, 16 anos. Eu ia, não era muito perto, eu ia a pé, todos os dias à noite eu ia para essa igreja, né? Podia estar fazendo o maior frio, chuva, eu ia, não perdia culto, porque eu me apaixonei, né, por Jesus. Então eu não faltava aos cultos. E com o tempo eu comecei a ajudar na limpeza da igreja. Eu trabalhava numa empresa, eu saía acho que 5h05 da tarde, se não me falha a memória, às 17h05. Eu saía e ia direto para fazer a limpeza da igreja. Eu tinha um amor muito grande no meu coração, um desejo enorme de servir. Nessa igreja eu tive o meu primeiro contato com a fé em Cristo. Ali eu tive experiências profundíssimas. Uma delas, essa igreja tem o hábito de orar. A gente costuma falar aqui no interior, orar no monte. Na realidade não tem montes altos aqui, é numa mata, né? A gente costuma falar orar no monte, mas é uma mata. E eu me lembro que numa das ocasiões eu fui na mata orar, eu fiquei maravilhado. Quem já teve essa experiência sabe muito bem do que eu estou falando. Depois de 3 dias consecutivos, eu apanhei alguns gravetos, algumas folhas, eu estendia na minha cama, em cima de uma toalha, apagava todas as luzes, e 3 dias consecutivos eu orava e brilhava como brilhava lá no monte. Para mim foi uma experiência muito profunda aquilo, e aquilo me deixou maravilhado, né? Porque a cada dia que essas coisas iam acontecendo, a minha fé aumentava. Eu vi 2 paralíticos andarem aqui nessa igreja. Eu contemplei algo maravilhoso, que só vemos hoje em dia na Bíblia, né? E eu vi 2 paralíticos andarem ali. Eu vi câncer ser vomitado, coisa que para a medicina ainda não tem cura. Mas eu vi pessoas ali receberem curas. E ali eu comecei a ter minhas experiências com Cristo, a minha fé. E foi me dada a oportunidade de começar a orar também pelas pessoas, porque essa igreja, como eu falei, tem uma visão missionária. O missionário Roberto Bosch, né, com a missionária Sônia Bosch, né, a esposa dele, e foi me dada a oportunidade de começar a ter participação no culto. Eu fazia uma pequena parte no culto e no final ajudava a orar por imposição de mãos. E ali fui tendo experiências, né? Porque eu comecei a ter experiência na área de libertação. Porque a cada manifestação por espíritos imundos, ali o Senhor dava graça que no nome de Jesus nós expulsávamos, né? E a minha fé foi aumentando. 1 ano e meio trabalhei ali nessa igreja, até que um dia eu conheci a Igreja Presbiteriana Renovada. É um ministério bastante conhecido no Brasil, tem também em alguns países fora do Brasil essa denominação, a Presbiteriana Renovada. E também ali eu fui crescendo muito na fé. Trabalhei muito ali nessa igreja, tive experiências largas e profundas no mundo espiritual. Eu me lembro, uma feita, nós amávamos fazer culto ao ar livre. Eu falo nós, porque eu trabalhava ali junto com os jovens da igreja. Amávamos fazer culto, evangelismo. E numa ocasião, nós fomos aqui numa fazenda conhecida aqui perto, como Fazenda São Francisco ou Sobrado. Nós fomos fazer um culto num domingo à tarde. Montamos tudo lá, né? Tinha uma bateria acabado, a mocidade tinha acabado, a igreja acabado de adquirir nova. Ainda o pastor nos orientou para tomar cuidado com a bateria. Depois de tudo montado, tudo pronto, prestes a começar a fazer o culto, o tempo fechou. Do nada começou a vir um tempo de chuva, escureceu o céu, e as pessoas dali começaram a sair na janela,
eu fiquei imaginando o que passou na mente daquelas pessoas, né? Eu fico imaginando o que passou no mente daquelas pessoas. Acho que eles pensaram, esse povo é doido, vai chover, tudo montado aí. E eu me lembrei, o pastor havia dito para tomar cuidado com a bateria que era nova, acabado de comprar da igreja, nós tínhamos que prestar conta, o tempo fechou até desmontar. Aí nós resolvemos buscar a presença de Deus. Nós começamos a orar de forma incessante. E eu me lembro que choveu muito forte. Mas ao redor, onde estavam as coisas e as pessoas, não caiu uma gota d'água. Foi uma das experiências profundas que eu tive na minha vida ali com o Senhor Jesus. E fui trabalhando, comecei a pregar o Evangelho. Eu me lembro que a primeira oportunidade que eu tive para pregar o Evangelho, o saudoso pastor Edinaldo Silva Neves, um grande amigo, ele me disse, um dia, passou na minha casa, ainda muito jovem, devia ter meus 17 para 18 anos, não, já tinha 18 para 19, passou na minha casa e falou, hoje você vai pregar. Eu falei, não pastor, não vou. Ele falou, você vai pregar hoje. Eu falei, não pastor, eu não sei pregar não. E ele me levou num culto residencial à noite, na cidade de Rafard, cidade vizinha aqui. Ele falou, hoje você vai pregar. Eu falei, não pastor. Olha só, ele me deixou 5 minutos, porque sabia que eu nunca tinha pregado na minha vida. Nesses 5 minutos eu louvei um cântico, fiz uma oração, li um texto grande da Bíblia. O que sobrou para eu pregar? Nada, né? Porque ainda não era chegado o meu momento. Mas, em decorrência do tempo, fui buscando, lendo a Bíblia, buscando conhecimento, pedindo a Deus, ao Espírito Santo. E eu me lembro que quando eu comecei a pregar, uma das experiências fortes que eu tive com o Senhor Jesus foi quando nós fomos fazer um culto numa fazenda próxima aqui também, chamava fazenda, não sei se existe até então, fazenda Adolfo. Nessa fazenda, eu me lembro que eu preguei o Evangelho um domingo à tarde, e eu me lembro como se fosse hoje. Isso já tem mais de 30 anos. E eu preguei nessa tarde na fazenda. A hora que eu fiz o apelo, eu me lembro das palavras que eu havia dito. Eu falei, onde está a primeira alma que deseja aceitar a Jesus como Salvador? Eu me lembro que levantou uma mão. Quando levantou minha mão, meu coração queria explodir, né? Acelerou, parece que ia sair para a boca uma alma para o Senhor Jesus. A emoção era tão grande. E eu ousei perguntar onde está a segunda pessoa. E para minha surpresa, a segunda mão foi levantada. Aí eu me encorajei, eu falei, onde está a terceira pessoa? A terceira levantou. E eu prossegui. 20 almas aceitaram Jesus naquele culto. As lágrimas corriam dos meus olhos. 20 almas aceitaram Jesus. Numa das primeiras pregações, para mim foi assim, algo muito forte. E eu continuei fazendo isso, pregando o Evangelho. Me lembro que eu fui aqui também numa outra fazenda chamada Bresciane, aqui no município de Rafard, num culto à noite, num residencial também. Ali naquele dia 7 almas também aceitaram Jesus. E eu continuei assim evangelizando. Abrimos ponto de trabalho nas casas, que fazíamos evangelismo, nas praças. Fizemos trabalho, congresso, e a cada dia a fé em mim crescia. Eu realmente senti que a conversão ela chegou na minha vida. Porque nós vemos hoje muitas pessoas que acreditam estar convertidas, mas não tem mudança de vida. Evangelho verdadeiro é aquele que muda, que transforma a vida, né? Sei que nós temos, qualquer pessoa tem altos e baixos em sua vida, mas quando ela realmente converte ao Senhor Jesus, ela não volta atrás, porque ela foi conversa, ela não volta atrás. Ela foi convertida ao Evangelho genuíno e ela não volta atrás, ela não tem desejo de voltar atrás, porque o Espírito Santo, da qual Jesus diz, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Ele preenche toda a nossa vida, todo o nosso coração, alma, espírito, e a gente não tem desejo de voltar atrás. Continuando, eu já tinha agora 20 para 21 anos, já estava alcançando a maioridade, né? No nosso país, a maioridade para o homem é alcançada aos 21 anos de idade.
E quando estava para fazer 21 anos de idade, agora o pastor Gerosino, era o pastor aqui da Igreja Presbiteriana Renovada, que havia substituído o pastor Edinaldo Silva Neves, saudoso pastor Edinaldo. Pastor Gerosino, vindo da cidade de Campinas, ele me deu a oportunidade de trabalhar. Eu dirigi pontos de trabalho na cidade, no Ribeirão, na Morada do Sol, em outros bairros que até me foge a memória. Abri e trabalhei em vários pontos de trabalho, adquirindo experiência a cada dia com Cristo, com o reino dos céus. E eu me lembro, quando estava para fazer 21 anos, ele falou assim: olha, eu vou te enviar para a cidade de Rafar para você abrir um ponto de trabalho lá. E daquele ponto de trabalho transformou-se numa igreja, e ela está instalada até hoje na cidade de Rafar, a Igreja Presbiteriana Renovada, na cidade de Rafar. O Senhor, toda honra e toda glória seja dada a Ele. Ele me concedeu essa honra de ser o precursor, né, da abertura do trabalho da Igreja Presbiteriana Renovada, que está até hoje. Hoje tem templo próprio, e eu louvo a Deus porque o trabalho está de pé, o trabalho continua e está lá. E o Senhor me deu a graça de dar início a essa igreja na cidade de Rafar, a Igreja Presbiteriana Renovada. Eu me lembro que depois de um tempo, eu ainda era jovem, precisava trabalhar, estava difícil o emprego, eu fui obrigado a deixar a frente do trabalho. E o trabalho que eu havia conseguido era à noite. Aqui nós tínhamos muita usina, né? E eu fui trabalhar à noite. Aí então eu tive que sair da frente do trabalho, foi substituído. Trabalhei, depois de uns 3 anos, se não me falha a memória, já estava em nossa cidade, substituindo o pastor Gerosino, o pastor Pedro Joel de Oliveira, um grande amigo meu. Hoje o pastor Pedro Joel de Oliveira está trabalhando lá no estado do Paraná, acho que, se eu não me engano, na cidade de Guarapuava. Pastor Pedro Joel de Oliveira. Pastor Pedro Joel um dia chegou para mim e me fez uma proposta de me levar para a cidade de Rio Claro, né? Isso tem já uns 26 para 27 anos atrás. Ele me fez uma proposta, ainda muito jovem, estava com 25 anos de idade e sem muita experiência. Fui levado para a cidade de Rio Claro para trabalhar no Evangelho, para dirigir uma congregação da Igreja Presbiteriana Renovada. Ali eu tive experiências profundas com Deus, experiências grandiosas com Deus, né? Trabalhei muito ali, muitas almas salvas para Cristo, ganhamos muitas pessoas, e ali aconteceu milagres grandiosos. Eu me esqueci de um fato muito importante. Quando eu estava na cidade de Capivari ainda, Deus me deu a graça, dentre muitos milagres, mas um deles que marcou. Uma moça, uma menina na época, foi curada de leucemia, né? Ela foi curada de leucemia, ela está viva até hoje para a glória de Deus, né? E eu louvo muito a Deus pelas experiências. E lá em Rio Claro também não foi diferente. Tive muitas experiências com Deus, muitas experiências profundas com Deus, muita cura de enfermidades que para a medicina não tem jeito. Diabetes foi curado ali, câncer também. Eu louvo a Deus pelos milagres, tá? E por tantas coisas que Deus fez através do nosso ministério na cidade de Rio Claro. Depois de algum tempo na Igreja Presbiteriana Renovada, eu me ingressei no ministério conhecido como Igreja Unida. A Igreja Unida, ela é muito forte na capital de São Paulo e também no estado de Minas. Ela é muito forte. Ela tem praticamente em todo o Brasil, mas ela é muito forte nessas duas regiões, no estado de Minas e também na capital de São Paulo. Ela é muito forte, muito influente. Tem em alguns outros países, né? Na atualidade, o pastor João Batista Torres, né, era o pastor presidente quando eu conheci esse ministério, um ministério abençoado. Também aprendi muita coisa ali, né? E eu participava das reuniões ali na Água Rasa, em São Paulo. E fui trabalhando, crescendo. Trabalhamos, acho que por volta de 11 anos nesse ministério da Igreja Unida.
Até que um dia o Senhor nos deu direção. O Senhor nos deu direção e abrimos o nosso próprio ministério, né? Não saímos com rebeldia, nem por rebeldia, mas saímos debaixo de bênção, debaixo da paz. E o Senhor nos deu direção de abrirmos o ministério, conhecido como Comunidade Cristo Betel. Foi 17 de agosto do ano de 2011, o Senhor nos deu direção para abrir o nosso próprio ministério. Hoje ele já está indo para 13 anos, né? 13 anos. O ano que vem, agora em agosto do ano de 2025, querendo Deus permitindo, vai para 14 anos de ministério, a Comunidade Cristo Betel. Começamos inicialmente ali em Rio Claro, na cidade de Rio Claro, trabalhando, lutamos, fiz vários programas de rádio, onde muitas pessoas eram alcançadas através do rádio, né? E ali trabalhando, construímos um templo. Hoje nós temos aí, a Comunidade Betel tem um templo próprio ali na cidade de Rio Claro. O pastor atual ali, o pastor Márcio Fernandes, está ali na frente do trabalho na cidade de Rio Claro. Uma igreja modesta, bonita, um templo bonito. Ali o pastor tem trabalhado ali na cidade de Rio Claro. E Deus nos deu direção. Viemos para a cidade de Capivari, onde instalamos também o ministério. Aqui na cidade de Capivari contamos também com uma Comunidade Cristo Betel, aqui na cidade de Capivari. E Deus até então tem nos dado graça. Eu louvo ao Senhor, né, por tudo que Ele fez, tem feito na minha vida. Eu me casei na cidade de Rio Claro, tenho uma filha, hoje tenho uma netinha bem recente, né? Hoje que eu estou contando um testemunho, hoje é dia 22 de dezembro de 2024, estou contando um testemunho hoje, ela está com 45 dias de vida. Deus nos deu de presente, né? Tem uma filha, tem uma netinha. Eu louvo a Deus por tudo isso, né? Tudo que Deus fez, tem feito na minha vida, tem me feito prosperar em todos os âmbitos, todas as áreas da minha vida, quer profissional, quer espiritual, financeira. Deus nos tem dado graça. Nós louvamos ao Senhor por tantas experiências. Se eu fosse detalhar cada coisa que Deus fez, cada visita que nós fazíamos, e o trabalho de Deus era nítido, né? Enfrentamos sim. Isso sirva de testemunho, sirva de lição para muita gente. Enfrentamos sim tantas coisas, perseguições, como qualquer pastor que trabalha na obra sabe do que eu estou falando. Enfrentamos perseguições, duras perseguições ministeriais, perseguições às vezes com pastores, com membros. Eu digo a você que é aquilo que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Tem alguns que complementam esse versículo, dizem: vós também vencereis. Não está escrito isso na Bíblia, se é procurar vai encontrar. Mas tem algo mais excelente que eu quero dizer para você. A Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo dizendo que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Então algo excelente, né? O Senhor Jesus disse assim: ó, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí Paulo, abordando, diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, né? Então, querido, aquele que está em Cristo já tem a vitória garantida, a vitória certa. E eu posso dizer isso na minha vida, no meu ministério. Por tantas aflições, tantas perseguições, tantos problemas, estamos aqui para a glória do Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui, crescemos muito espiritualmente, no conhecimento. Temos hoje um seminário da igreja, um seminário teológico. Deus nos deu honra, nos honrou, nos deu graça. Nós louvamos o nome do Senhor. Mas digo a você, amigo de ministério que nos ouve, pessoas, não é fácil. E o Senhor Jesus não prometeu um mar de rosa para ninguém, mas Ele prometeu uma coisa maravilhosa: sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Ele diz: sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então digo a você, vale muito a pena. Vale muito a pena permanecer na pessoa bendita de Jesus Cristo.
porque Ele é o único caminho. João 14,6, Ele revela-nos dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai, porque Ele disse: eu e o Pai somos um. Então Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele é a porta. Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, querido, vale a pena. Quem sabe você que está me ouvindo meu testemunho, minha trajetória de vida ministerial, quem sabe você pensa em parar, em desistir. Eu digo a você: continue, persevere. Deus certa feita disse para Daniel: tu porém, Daniel, vai até o fim. Eu digo a você, meu amigo, minha amiga também, que está à frente de um trabalho, de uma obra, não desista. Isso vale para qualquer área da vida. Você que está no empreendimento, na faculdade, às vezes o cansaço, as dificuldades vêm. Eu digo a você: não desista. Sempre há uma recompensa no fim. A Bíblia fala, um provérbio, que é melhor o fim das coisas do que o começo. Então, Deus tem propósito. E Deus, Ele dá força ao cansado, renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Então vale a pena esperar no Senhor, servir ao Senhor, estar e permanecer no Senhor, porque Ele é o único caminho, não há outro meio. A Bíblia diz que debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome maravilhoso, o nome bendito, o nome magnífico de Jesus. Então, você que me ouve hoje, dia 22 de dezembro do ano de 2024, porque lá na frente pessoas ouvirão e verão esse testemunho, e a data eu estou dizendo hoje, vale a pena. Persevere, continue, não abandone, não deixe, não largue, por mais difícil que seja, continue, porque Jesus diz: aquele que quer vir após mim, a cada dia tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e faz o quê? Siga-me. Não é fácil, mas não é impossível, porque nós temos o maior do nosso lado, aquele que nos ajuda, aquele que nos dá a força para continuarmos, aquele que estende a mão, nos segura firme, e aquele que diz, que prometeu: e eis que estarei convosco todos, estarei convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação de todas as coisas. Ele não mentiu. Então nós temos aquele que nos dá força. Talvez você possa pensar: mas é difícil. Mas nós temos o maior do nosso lado. Nós temos o maior do nosso lado. E o maior diz que é para continuarmos. O maior diz que é para prosseguirmos, que é para continuarmos marchando. Não é verdade? Então eu digo a você: persevere. Esse é um breve testemunho, um relato do meu testemunho de fé em Cristo, como iniciei na fé, um breve relato da minha experiência ministerial, desde o momento em que aceitei a fé em Cristo Jesus, e até o dia de hoje, né? Vão fazer 37 anos que eu recebi a Jesus na minha vida, como Salvador pessoal. Na realidade, nós temos o hábito de falar que nós aceitamos a Cristo, mas quem na realidade nos aceita é Ele, porque Ele diz: aquele que vem até mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora, né? E Ele nos chamou, e Ele diz: olha, eu vos chamei, eu vos escolhi, vos chamei e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu quero que você que nos ouve, levante a cabeça, acredite, há um Deus que te ama muito, há um Deus que vela por você, há um Deus que não te abandona e não te esquece em nenhum momento sequer de sua vida. Amigos vão e vêm,
pessoas na nossa vida passam, vão, vêm, mas o Senhor sempre está conosco. Provérbios 17:17 nos fala que amigos que são mais chegados que o irmão. Na verdade, a Bíblia está nos falando desse amigo maior, desse único amigo verdadeiro chamado Jesus, no qual podemos realmente confiar, no qual podemos depositar a nossa fé e ter a certeza de que jamais seremos frustrados, decepcionados. Eu gostaria de trazer uma breve palavra para o seu coração. Essa palavra eu gostaria de compartilhar. Ela nos fala algo interessante. Eu não vou nem pregar, que o intuito hoje é o testemunho. Numa outra ocasião, falarei com o pastor Lázaro para trazer uma palavra. Mas eu gostaria de deixar algo no teu coração. Em Apocalipse, no capítulo 22, do versículo 7 em diante, nos fala de uma igreja chamada Laodiceia. A Bíblia fala: ao anjo que está em Laodiceia, escreve o que diz o que diz o santo, o verdadeiro, o que diz o amém. Ali o Senhor diz a João: escreve e emite, endereça, envia as 7 igrejas da Ásia, Ásia Menor. E uma das igrejas a receber essa carta é a igreja de Laodiceia. E o Senhor diz assim: conheço as tuas obras, que não és nem quente e nem frio. Quem deras fosse quente ou frio, mas porque estás morno, eu estou a ponto de vomitar-vos da minha boca. Na realidade, a história nos conta que havia ao redor de Laodiceia 2 outras cidades, uma chamada Hierápolis, das quais saíam águas termais, águas quentes, segundo a medicina, águas curativas com poder de cura, águas medicinais, ou seja, eram águas úteis, boas. Da outra cidade que rodeava Laodiceia, a cidade de Colossos, nos faz lembrar, né, uma das cartas que Paulo enviou aos Colossenses, a cidade de Colossos, que ficava ao lado de Laodiceia. Dessa outra cidade emanava água fria, água fresca, boa também para os viajantes se refrescar, tomar uma água boa. Ou seja, a água de Hierápolis era água termais, águas quentes, água boa, água de Colossos, água fresca, boa para se beber. Mas em Laodiceia não tinha isso. Vinha, segundo a história, pelos redutos, a água chegava morna, a água saloba, imprópria para beber. Ou seja, a água de Laodiceia não era boa, não prestava. E é por isso que o Senhor faz uma comparação. Quem deras fosse quente, como as águas de Hierápolis, ou frias, as águas boas de Colossos, mas vocês estão mornos. Ou seja, a indiferença de Laodiceia, a indiferença tanto faz, porque assim vivia o povo. Porque a história nos fala que houve um terremoto na região e afetou todas as cidades. Todas as cidades precisaram de recursos do império. Todas as cidades precisaram de recursos financeiros do império. A única cidade que não precisou de recurso algum foi a cidade de Laodiceia, porque ali existiam banqueiros, era uma cidade rica, muito rica, e eles se gabavam da sua riqueza, do seu conhecimento. Ali tinha uma faculdade de medicina na área de oftalmologia. Eles haviam desenvolvido um colírio muito bom, né? E tinha a faculdade de medicina na área de oftalmologia. E também ali eles haviam desenvolvido uma lã chamada lã negra. Era como se fosse Milão ou Paris. Eles editavam ou ditavam a moda, como se fosse hoje Paris ou Milão. Eles se gabavam tudo isso, da riqueza que possuíam os banqueiros, porque o terremoto afetou todos e todas as cidades precisaram de ajuda do governo, do império. A cidade de Laodiceia foi a única que não precisou.
Em 50 anos, aproximadamente, eles se reergueram, se refizeram como cidade. Então eles batiam no peito, se gabavam. Então isso entrou para dentro da igreja, afetou a igreja também, que estava instalada na cidade de Laodiceia. E o povo dentro da igreja tinha esse orgulho: nós não precisamos de nada, nós temos tudo. O orgulho tomou conta, a indiferença. E o Senhor Jesus diz assim: olha, aconselho que de mim vocês comprem ouro puro, porque vocês dizem, estou rico e abastado sou, mas na realidade vocês são pobres, nu e desgraçado. Pobre porque eles tinham um banqueiro, nu porque eles tinham a lã negra, e o Senhor falou, vocês são nus. Pobre porque em comparativa com os banqueiros, a riqueza. Nu em comparativa com a lã negra. Desgraçado, infelizes. E ele falou, vocês são cegos em comparativa com a faculdade de oftalmologia. O Senhor pega o que tinha no tempo e faz uma comparação, que eles eram pobres porque se gabavam da riqueza que possuíam, que eles estavam nus porque se gabavam da lã negra, e estavam cegos porque se gabavam da escola de medicina na área de oftalmologia. O Senhor faz comparações ali, fala que eles não era quente como Hierápolis e nem frio como Colossos. Ele fala, quem dera fosse frio ou quente, mas vocês estão meio termo, estão indiferentes, a indiferença. E ali o Senhor diz, eu aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado, compre vestes brancas para cobrir a tua nudez, e colírio para que vejas. Percebe como que o Senhor faz comparação do que eles se gabavam? E aí, de forma resumida, o texto diz assim, eis que estou à porta e bato. Quantas vezes, quem sabe, pessoas usaram esse texto para pregar, anunciar o Evangelho para o não convertido? Eu usei esse texto na minha mocidade muitas das vezes, e quem sabe você também usou esse texto para pregar para o não convertido. Eis que estou à porta e bato, como se fosse um convite para se achegar à fé. Na realidade, escute e entenda. A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se o Senhor Jesus estava batendo na porta, isso significa que ele estava do lado de fora. Percebe? Em Laodiceia não havia lugar para o Senhor Jesus. Tanto é que ele estava do lado de fora. Ele diz, eis que estou à porta e bato. E ali não estava falando com pessoas que não eram convertidas, estavam falando com pessoas convertidas. Ele não estava falando com um não crente, mas estava falando com pessoas convertidas. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se ele estava batendo porque estava lá de fora, não havia lugar para Jesus dentro de Laodiceia. E nós vemos que nos dias de hoje estamos vendo tempos semelhantes ao de Laodiceia. Em muitos lugares as pessoas se gabam do que possuem, do que têm, e eu falo isso como igreja. E Jesus está do lado de fora, pedindo uma oportunidade. Ele quer entrar, e ainda ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você não convida o estranho para cear com você. Você só convida alguém para sentar à sua mesa se você tiver comunhão com aquela pessoa. Então Jesus, ele quer ter comunhão com a sua igreja. Porque estamos vendo tempos da Laodiceia. Haja visto que Laodiceia é como dispensação, é a última igreja das 7 das cartas que foram enviadas. Estamos vivendo o tempo da Laodiceia. E o Senhor Jesus, ele quer entrar, quer fazer morada. Porque muitos, não, porque eu sou cristão. Mas na realidade, está muito longe. Muito longe. E Jesus quer ter intimidade. Quando ele fala de cear, ele convida para ter intimidade. Jesus quer ter intimidade com o seu povo, intimidade com sua igreja.
E nós entendemos por igreja, eu sou igreja, você é igreja. Ele quer ter intimidade com essa igreja. Somos o templo. Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus, em que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Então, ele quer ter intimidade. Que não sejamos apáticos, indiferentes, como Laodiceia, mas tenhamos a fé viva em Cristo Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração com você, agradecer a Deus por essa oportunidade que a LS Podcast nos dá, para poder compartilhar um pouco da nossa experiência ministerial, da nossa conversão, da palavra de Deus. E eu gostaria nesse momento de fazer uma oração com você. Em qualquer parte do Brasil, do mundo, que você ouviu essa oração, que você possa ter um tempo e agradecer a Deus, orar com você. Querido Deus, bondoso, amado e eterno Pai, Senhor, através deste canal, através, Deus, desse podcast, a LS Podcast, que nos dá a oportunidade hoje de compartilharmos sobre a nossa experiência ministerial, sobre a Tua palavra, Senhor. Eu quero orar por cada pessoa que irá ouvir e que nesse momento está ouvindo esse testemunho. Eu quero pedir a bênção do Senhor, porque a Tua palavra diz que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Eu quero pedir por essa vida, esse pai de família, quem sabe na beira do desespero, essa mãe que está a chorar, esse membro ente da família que está doente, desenganado pela medicina, esse pai desempregado, sentindo-se desonrado. Deus, através desta oração, quero pedir, Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, e pelo poder, graça e obra do Espírito Santo, aquele do qual Jesus disse que age na nossa esfera, pedir que através do Espírito Santo o milagre aconteça, pedir que através do Espírito Santo a bênção chegue, que a barreira caia, a obra do inimigo seja desfeita sobre essa vida, e a Tua mão, Pai, alcance, a Tua mão abençoe, a Tua mão traga de volta, a Tua mão segure, a Tua mão opere, Deus, a poderosa mão do nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, porque foi isso que Ele nos ensinou. Quando orareis assim, o Pai Nosso. Eu peço a esse Pai maravilhoso, a esse Pai todo-poderoso, esse Pai tremendo que está no céu, que nos assiste, que em nome do Teu Filho Jesus, o Senhor possa nos abençoar, nos dar força. Senhor, olha pela nossa nação, olha, Deus, pela nossa nação, segura o Teu povo, Deus. Não peço somente pelo Brasil, mas em todos os países. Quantas guerras, quantas mortes, catástrofes no mundo todo. Deus, tenha misericórdia, Senhor, do povo, tenha misericórdia, Deus. Eu sei, Pai, que o que está escrito vai se cumprir, está se cumprindo, mas eu lhe peço, Senhor, nos dê força, nos dê graça, Senhor, nos dê a Tua graça. Eu me lembro, Deus, do que Paulo disse, quando ele orava acerca de algo que ele pediu ao Senhor. O Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós entendemos pela palavra, as entrelinhas desse contexto, que o que nós precisamos realmente na nossa vida, Senhor, é da Tua graça. O que nós realmente precisamos na nossa vida, Deus, é da Tua graça. Que a Tua graça não nos falte, que ela seja abundante, superabunde em nossa vida, Deus. É o que eu lhe peço, que em Cristo Jesus, todos que futuramente assistir a esse testemunho de fé, a essa experiência ministerial, seja abençoado, alcançado pelo poder do Evangelho, pelo poder que é em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Me despeço aqui. Sou o pastor Alceu Ferraz, sou pastor presidente do Ministério Comunidade Cristo Betel. Que Deus em Cristo vos abençoe.